mensagem que foram faladas hoje possa tocar no coração de vocês. Posição para o voto. O voto. Descansar a posição. A lei do Criador ordena. O alvo. A mensagem. Lema. Objetivo. Posição por voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia. Posição por oração. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia que nos deu em sua santa companhia. Senhor, abençoe todas nós nessa noite e também abençoe o grupo. Dia
noite a todos. Eu irei fazer um breve resumo sobre a história de Elias. Elias, ele era um profeta de Deus. Ele foi mandado para Israel porque Israel não estava seguindo as orientações de Deus. Então ele profetizou que por 3 anos e meio não teria chuva. Nesse tempo, Deus mandou corvos para que alimentassem Elias. E avançando um pouco mais, Elias ele é mandado para ir para uma cidade. Nessa cidade teria uma viúva que cuidaria dele. Ele também faz milagres lá, como o do óleo e da farinha, que ele nunca acabaria, e também ressuscita o filho dela. Mas avançando mais ainda, Elias ele desafia os profetas de Baal para um duelo para ver quem era o verdadeiro Deus. Então, na vez dos profetas de Baal, eles oraram o dia todo, mas nada aconteceu. Mas quando foi a vez de Elias de orar, ele orou e Deus mandou fogo do céu. Depois disso, mesmo eles fazendo milagres e trazendo a chuva de volta, a rainha Jezabel ameaça Elias e Elias foge para o deserto. No deserto, ele estava sozinho e sem ninguém. E ele pediu para Deus que matasse ele. Mas Deus fez ao contrário. Ele animou ele e ajudou ele nos momentos mais difíceis. Deus, ele nunca vai deixar a gente. Ele sempre vai nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Segunda-feira, então tranquilo? Segunda-feira é sempre um desafio, né? Cadê o Mark? Mark, tranquilo você? Tudo bem, amigo? Parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que seu dom, seu talento sempre seja para a honra e glória de Deus, tá bom? É sempre bom a gente poder ver os nossos desbravadores, os nossos meninos e meninas aqui à frente, louvando, cantando, pregando. Eu fico muito feliz com isso. Quando essas coisas acontecem, eu fico pensando que eu quero, claro, que Jesus volte logo, mas não importa o tempo que demore, essa igreja sempre vai ter alguém para levantar a voz e anunciar a volta dele. Então é sempre bom a gente ver esses meninos e meninas aqui. E o que nós pudermos fazer para apoiar, para incentivar, para ajudar, com certeza nós vamos fazer. E parabéns aí ao Mark, ontem foi a Helena, e durante toda essa semana nós vamos ver os nossos desbravadores aqui à frente. Bem, eu estou há cerca de 12 anos trabalhando como líder de jovens e desbravadores. Nesses 12 anos, durante 10 anos, eu desenvolvi a função de departamental de desbravador, aventureiro e jovens, e música, e universitário, tudo junto. Há 2 anos, a igreja então me colocou como departamental só para a área de jovens e universitários. E durante esse período a gente organizou muitos eventos, aventuris, cantoris, eventos para jovens. E quando a gente organiza um evento, seja para um desbravador, para um aventureiro, para jovens, nós temos 2 coisas que são primordiais. Primeira coisa é fazer com que esse evento ele seja mais do que um evento de fato, seja uma experiência importante na vida do jovem, do desbravador, do aventureiro, que de fato ele vá para aquele campuri, para aquele aventuri, aquela vigília, e ele tenha um encontro com Cristo, e ele entenda o papel dele como servo de Deus. Então esse é o nosso principal objetivo. Uma outra coisa que é importante também é com relação à segurança.
nós sempre prezamos pela segurança dos nossos meninos, principalmente quando diz respeito a Aventurim, Campuri e tudo mais. E eu lembro que nós organizamos o Campuri em 2022. Nós estávamos saindo da pandemia e nós então organizamos o Campuri da Missão Bahia Sudoeste. E pensando nessas duas coisas, nós preparamos tudo, o tema do Campuri, tudo muito bom. Na parte da segurança nós cuidamos de todos os detalhes, colocamos ali uma equipe médica preparada, com alguns médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, carro de plantão, ambulância, tudo certinho. E a gente sempre preza por isso. Mas quando nós terminamos o Campuri, depois de alguns dias, nós começamos o Campuri na quarta, terminamos no domingo, nós quase não tivemos nenhum incidente que fosse necessário o uso de todo aquele aparato médico. Não tivemos nenhuma torção, não tivemos nenhuma queda, nada. Graças a Deus foi um Campuri tranquilo, com exceção de uma ou outra dor de cabeça, nada, absolutamente nada. Louvamos a Deus e agradecemos. Mas aquele Campuri me chamou a atenção porque a enfermaria e o hospital do Campuri não parou em nenhum momento. E os meninos estavam constantemente ali, e não era porque torciam o pé, não era porque caíam, nada. O maior índice de eventos que nós tratamos ali foi de crise de ansiedade. Para você ter uma ideia, teve um dia, se não me engano, acho que foi na sexta-feira à tarde, me chamaram lá porque colapsou, literalmente. Nós tínhamos ali cerca de 40 meninos, todos eles com crise de ansiedade. 12 meninos eram do mesmo grupo. Aquilo me chamou muita atenção. E a crise de ansiedade, ou as crises de ansiedade, é algo muito marcante em nosso dia. Nós estamos vivendo um período, um momento da nossa sociedade em que está cada vez mais comum os nossos meninos e meninas, crianças, adolescentes, eles terem crise de ansiedade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso é algo muito sério. É algo que a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar. O Brasil hoje é um dos países com maior índice de crises de ansiedades entre os jovens, crianças e adolescentes. Para você ter ideia, para cada 3 adolescentes, eles já tiveram ou eles têm crises de ansiedades constantemente. E quais são as causas para essas situações? Bem, as causas são muitas. A pressão escolar na escola, por conta dos amigos, das provas acadêmicas, né? A pressão pelo alto desempenho acadêmico, cada vez mais presente na vida dos jovens, a pressão social de ser aceito pelos amigos, de não sofrer nenhum tipo de rejeição, a pressão social, a pressão nas redes sociais. As redes sociais fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e querendo ou não querendo, a gente é tendencioso a comparar a nossa vida com a vida das pessoas que estão ali na rede social, por mais que a gente saiba que muito do que se tem ali, muito do que se enxerga, do que se vê ali, não é real, mas a gente é tendencioso a fazer esse tipo de comparação, e isso gera uma ansiedade, gera uma crise nas pessoas, né? A pressão familiar, a cobrança dos pais, conflitos familiares, né? Com os quais os nossos meninos têm que lidar, e por aí vai. Portanto, a crise de ansiedade, ou os problemas de ansiedade, eles são cada vez mais comuns. Se vocês se lembram, nós temos aí uma moça chamada Simone Biles. A Simone Biles, ela é uma atleta, ela é muito conhecida em todo mundo, uma ginasta, ganhou inúmeros campeonatos, medalhista olímpica, e em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, a Simone, ela simplesmente chocou todo mundo. Ela era uma das atletas mais bem vistas, né?
ela estava ali como principal concorrente para, com certeza, levar várias medalhas, mas nas Olimpíadas de Tóquio, no meio da competição, ela simplesmente abandonou tudo, largou tudo e disse que não iria mais competir. E isso chocou o mundo na época, chocou os repórteres, as pessoas, a família, os treinadores. Foi um negócio assim que trouxe. E quando perguntaram a causa, por que ela estava fazendo aquilo, ela disse que ela não conseguia mais, a mente dela não conseguia mais continuar, ela precisava parar, ela precisava se tratar. Isso, claro, virou manchete em todo mundo e chamou a atenção das pessoas para esse detalhe, para essas crises, problemas emocionais que são muito sérios. E hoje, o nosso personagem, que é Elias, ele também passou por momentos complicados na vida dele. Elias, logo depois de sair ali naquela batalha entre os profetas, depois de derrotar 450 profetas de Baal, e talvez o momento mais deslumbrante da sua vida como profeta, Elias ele se viu sozinho no deserto, e o pensamento de Elias foi o mesmo: eu tenho que parar. E Elias chega a pedir para morrer. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Reis. Antes, é claro, de a gente chegar a esse momento na vida de Elias, a gente precisa só entender um pouquinho o cenário de como que estava Israel e Elias naquele tempo. Naquele tempo Israel vivia um tempo bastante complicado. O rei, que era Acabe, ele havia se casado com uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma princesa fenícia, e Jezabel se tornou rainha. E Jezabel, ela introduziu dentro de Israel o culto e a adoração a outros deuses, entre eles Baal, a ponto de serem construídos altares, templos de adoração a Baal. Desvirtuou totalmente a adoração do povo de Israel. E Baal, ele era conhecido como o Deus que controlava o tempo, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, e era mais ou menos assim. E é interessante que em determinado momento Deus chama Elias para que Elias pregasse, para que Elias levasse a mensagem e dissesse: olha, avisa o povo que se o povo não se arrepender e não abandonar os maus costumes, a falsa adoração, a blasfêmia e a profanação, não vai mais chover. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, esse Deus aí que você está dizendo que são o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, esse Deus aí não apita em nada. E Elias então ele vem com essa mensagem, e Elias começa a pregar, e de repente parou de chover. A Bíblia diz que ficou mais de 3 anos sem cair uma gota de água do céu, seca, tremenda. E agora Deus diz assim: vai até o rei e desafia. E Elias ele vai até o rei e desafia os profetas. E agora, eu sei que vocês já viram batalha de rapper, batalha disso, batalha daquilo, mas a Bíblia fala da primeira batalha de profetas. Elias ajunta ali 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, e nós vamos fazer agora aqui uma batalha para ver quem de fato é o Deus verdadeiro. E é mais ou menos isso. Construíram ali 2 altares, um para Baal, o outro para o Deus de Israel. E ali os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, eles começaram durante todo o dia clamarem, orarem, buscarem, pedindo para que Baal se manifestasse. E a disputa era a seguinte: o Deus que fizer descer fogo do céu primeiro é o vencedor. Diz que os profetas de Baal ficaram o dia inteiro. A Bíblia diz que Elias olhava para eles e disse: olha, fala mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. E nada aconteceu. No final do dia, Elias pegou o templo, o altar, 12 pedras, estava ali o cordeiro para o sacrifício. Elias manda abrir uma cova no entorno do altar, manda despejar muita água, inundam a madeira, inundam a oferta, inundam as pedras, manda colocar água em volta, e Elias clama a Deus, dizendo: Senhor,
é a tua vez agora. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e foi tanto fogo que o fogo consumiu com tudo, com o sacrifício, com a lenha, com as pedras, com tudo. Elias, ele mostra que Deus é Deus. Elias, ele mostra o poder de Deus. As pessoas que estavam em volta começam a adorar a Deus, dizendo: o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Aqueles profetas de Baal, eles são mortos. Aquele foi o momento de maior êxtase do ministério de Elias, com certeza. Elias poderia ter naquele momento ali encontrado ali, sabe, paz. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 18, se você pegar o capítulo 18, no capítulo 19, que logo após esse momento de grande entusiasmo, que logo após esse momento de grande alegria, né, esse momento de felicidade intensa, onde o ministério de Elias, ele foi confirmado pelo poder de Deus, olha só o que aconteceu. Jezabel soube do que aconteceu. E o verso 1 diz assim, olha: Acabe contou a Jezabel, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. E aí o verso 3, ele diz assim: então Elias teve medo e fugiu. Para quê? Para salvar a sua vida. E é interessante nesse texto aqui que Elias foge para o deserto com medo de Jezabel. Ao fugir para o deserto, Elias agora ele se encontra sozinho. Elias agora se encontra sem ninguém. E olha o que o texto continua dizendo: foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Vocês perceberam o contraste da atitude de Elias? No momento, Elias está no Monte Carmelo, clamando a Deus, dizendo: Senhor, se tu és Deus, derrama fogo do céu. E Deus operou, Deus derramou fogo do céu, Deus confirmou o seu poder, a sua presença na vida de Elias. E num outro momento, esse mesmo Elias, ele agora é ameaçado por Jezabel, por uma mulher, rainha, esposa do rei. E agora Elias, ele tem medo e ele foge. E ao fugir, Elias se encontra sozinho. E Elias chega ao cúmulo de dizer: Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, porque eu estou sozinho. O contraste dessas ações: o profeta de Deus estava agora sozinho, desanimado e com vontade de morrer. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre algo interessante com respeito a essa questão emocional. Algumas pessoas, elas dizem que quando nós estamos passando por problemas emocionais, elas são levadas a acreditar que existe uma associação. Problema emocional é igual a problema espiritual. Está passando por isso porque não está orando. Está passando por isso porque não está lendo a Bíblia. Está passando por isso porque não acredita mais em Deus. Será que de fato é isso? Me parece que a história de Elias fala que não. Porque a gente está falando de um profeta, a gente está falando de alguém que tem um ministério lindo, mas mesmo com todo esse ministério, mesmo com a presença de Deus, com a confirmação de Deus, Elias não está isento de passar por uma dificuldade emocional. Elias não está isento de viver, vamos assim, usar esse termo, essa crise
emocional em sua vida, a ponto de ele dizer: Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer. Portanto, entenda uma coisa: não existe nenhum tipo de associação entre crise emocional e crise espiritual. Mas interessante que naquele lugar, se você continuar lendo aí, no verso 9, Elias, ele teve a presença de Deus. O verso 9 diz assim, capítulo 19, verso 9. Diz assim, não, verso 9 não, desculpem gente, verso 5. Então ele se deitou debaixo do pé de Esta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo lhe tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele mais uma vez e disse: levanta-se, coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tens pela frente. Então Elias comeu, ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. E ali Elias encontrou uma caverna onde passou a noite. E se você continuar lendo, o verso 9 diz assim: então o Senhor lhe disse: o que você estava fazendo, ou o que você está fazendo aqui? Sabe, mesmo sozinho, mesmo se sentindo sozinho, abandonado, perceba que o que Elias disse é: ninguém sobrou a não ser eu quero morrer como os meus antepassados. Deus, ele não deixou Elias. Deus, ele não abandonou Elias. Deus, ele manda um anjo com pão, com água, para cuidar de Elias. E entenda uma coisa: do mesmo jeito que Deus esteve com Elias, talvez no pior momento da sua vida, Deus estará conosco também. Deus estará com todos nós, com cada desbravador, com cada querido irmão, com cada amigo que está aqui. Deus em nenhum momento nos abandona. E é interessante que nesse momento aqui no Monte Horebe, Elias, ele entra numa caverna e Deus faz a pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Não é ignorância da parte de Deus, não é Deus tentando de alguma maneira jogar na cara de Elias alguma coisa, não. É um convite de Deus para que Elias abra o seu coração, para que Elias de alguma maneira despeje ali diante de Deus toda a sua dor, todo o seu sentimento, tudo aquilo que está incomodando a ele. E Elias despeja. Se você continuar lendo, você vai ver que Elias diz assim: olha, eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebram uma aliança contigo, derrubam os teus altares e mataram os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Elias, ele abre o seu coração para Deus. Entenda uma coisa: não importa por quais situações a gente passe, não importa por quais situações a gente enfrente, nós temos em Deus sempre alguém com quem contar. Nós podemos abrir o nosso coração para Deus e Ele sempre vai nos ouvir. Naquele dia, Deus, ele manda Elias sair da caverna, passa por ali um vento forte, depois um terremoto, depois fogo, elementos que lembram o Sinai lá de Moisés. Você lembra quando Deus esteve presente ali no Monte Sinai, entregando as tábuas da lei? Então, depois de passar por tudo isso, a Bíblia diz que vem uma voz mansa e suave. E o texto diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento forte, Deus estava na voz mansa e suave. E depois disso, mais uma vez, Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E sabe qual é a maneira que Deus encontra de dizer para Elias o quanto Ele o ama, o quanto Ele é precioso para Ele? Deus, Ele dá um chamado para Elias, Ele dá uma missão para Elias. Se você continuar lendo, você vai ver aqui no verso 11, diz assim: saia, ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor.
E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo e o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você está fazendo aqui? Elias responde novamente tudo aquilo. E aqui no verso 15 diz assim: então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja a Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, para a cidade de Abel-Molar, da cidade de Abel-Molar, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o adoraram. A maneira de Deus dizer para Elias: Elias, você não está sozinho. Elias, eu estou contigo. É Deus dizendo para Elias assim: Elias, você tem um chamado, você tem uma missão. E Deus reafirma a missão que Ele deu a Elias. Elias não estava sozinho. Isso não afastou Deus de Elias. Muito pelo contrário, isso aproximou Elias do cuidado de Deus, do carinho de Deus. Sabe, a melhor maneira de nós vencermos nossas crises emocionais, a melhor maneira de nós vencermos as nossas crises existenciais, é nós entendermos que nós temos uma identidade em Deus. E essa identidade não é definida pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas dizem ao nosso respeito. A nossa identidade é definida pelo que Deus diz ao nosso respeito. Por mais que a gente encontre ameaças, por mais que a gente encontre pressão social, por mais que a gente encontre solidão nos desertos da vida, nós somos definidos pelo que Deus nos chama para ser. E Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. Isaías 43, verso 1 diz assim: olha, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Salmo 139, verso 13 e 14 diz assim: olha, tu criaste o íntimo do meu ser, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Existem inúmeras promessas na Bíblia, Deus dizendo assim: vocês são meus filhos, eu amo vocês. Portanto, não importa que tipo de ameaça a gente enfrente, não importa que tipo de deserto a gente enfrente, o que define a nossa identidade não é o que as pessoas dizem sobre nós, mas o que Deus diz sobre mim, sobre cada um de nós. Ellen White, no livro Mensagem aos Jovens, ela diz assim: olha, em Cristo somos mais preciosos que ouro, mais valiosos que qualquer tesouro na terra. Em Cristo nós somos mais preciosos. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que, assim como Elias, também está cansado, assim como Elias também está triste, assim como Elias também está acreditando que está sozinho nesse mundo. Mas hoje Deus quer dizer para você: você não está sozinho. Eu estou com você, você pertence a mim e sempre estarei contigo. É isso que Deus quer. A gente não precisa se preocupar com as ameaças. A ameaça de Elias foi Jezabel, que ameaçou Elias. E hoje a gente tem as nossas Jezabels, né? Vamos assim dizer essa expressão, modernas. Os meios digitais, a pressão popular, né? São tantas coisas que nos afrontam, que nos ameaça, mas a gente não pode cair diante das ameaças. A gente vive num mundo
onde nós somos rotulados de várias maneiras. As pessoas olham para nós e nos rotulam com as nossas características físicas. As pessoas olham para nós e nos rotulam com as nossas características intelectuais. Você é nerd, ou de repente olha para a gente e diz assim: não, mas você não é nerd, você é burro, né? Olham para a gente e tentam, né, nos rotular de todo tipo de palavra. Você é legal, né? Você não é legal, você é muito chato, não gosto de você. E muitos dos nossos adolescentes estão acostumados com esse tipo de situação nas escolas, no ambiente onde frequentam, e as pessoas vão nos rotulando de todo tipo de nome. Você é alto, você é baixo, você é fraco, você é forte, e por aí vai. E sabe o que acontece? A gente começa a acreditar nesses rótulos que o mundo coloca em nós. A gente começa a acreditar que de fato é isso que nós somos, é isso que nós nascemos para ser. E diante de todos esses rótulos que às vezes elevam a nossa autoestima, mas na maioria das vezes acabam com a nossa autoestima, a gente se vê preso em crises emocionais. Mas entenda uma coisa: o único rótulo que nós temos que acreditar é nesse daqui: nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós fomos chamados por Ele. Quando Jesus veio, Jesus derramou seu sangue para dar a nós a oportunidade de termos uma vida ao lado de Cristo Jesus. E é por isso que nada e ninguém nesse mundo pode e deve nos fazer acreditar o contrário. Você é filho de Deus. Você pode até passar por situações complicadas, você pode até passar por situações adversas, mas não permita que o que as pessoas dizem sobre você afete a sua crença no amor de Deus, naquilo que Deus te chamou para ser. Eu quero concluir dizendo o seguinte: 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, porque é isso que de fato somos. Se zombarem de vocês, não esqueçam, vocês são filhos de Deus. Se vocês sofrerem qualquer tipo de pressão para abandonarem a fé, não esqueçam, vocês são filhos de Deus. Eu quero concluir fazendo um apelo para os nossos desbravadores, para os nossos jovens, adolescentes que estão aqui. Eu quero falar com vocês agora. Por isso eu quero a atenção de vocês, cada um de vocês. Talvez vocês estejam enfrentando dificuldades, problemas, como Elias passou. Porque por mais que alguns olhem para a vida de vocês e pensem assim: não, que problemas esses meninos têm? Vocês sabem que muitas vezes vocês enfrentam dificuldades na escola, com os amigos, são taxados, são rotulados. Pois bem, eu quero dizer para vocês que do mesmo jeito que Deus olhou para Elias e disse: o que você está fazendo aqui? Deus está olhando para vocês e também está dizendo para vocês: o que vocês estão fazendo aqui? E essa não é uma maneira de Deus julgar, essa não é uma maneira de Deus acusar, de Deus, não. Essa é uma maneira de Deus olhar para vocês e dizerem assim: vocês não estão sozinhos, eu vou estar com vocês todos os dias, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensem, eu vou estar com vocês. Vocês são meus filhos e eu amo vocês. E Ele está dizendo assim: vocês topam caminhar comigo agora? E a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês aceitam caminhar ao lado de Jesus na vida de vocês?
Eu sei que caminhar ao lado de Jesus vai exigir que vocês abandonem algumas coisas, que vocês deixem algumas coisas. Quem sabe, deixar de ouvir aquela música que vocês sabem que não é uma música que eleva o nome de Deus. Quem sabe deixar de acessar aquele site que você sabe que é um site imoral, que não te aproxima de Deus. Quem sabe deixar de assistir aqueles filmes que não te aproximam de Deus. Mas não importa, vale muito a pena estar ao lado de Jesus. Por isso eu quero fazer um convite para vocês. Vocês aceitam andar ao lado de Cristo durante a vida de vocês? Vocês topam? Eu queria orar por vocês nessa noite. Eu queria convidar vocês para virem aqui à frente. Se vocês aceitam andar ao lado de Jesus, se levanta daí de onde vocês estão. E eu queria que vocês viessem aqui à frente comigo, porque eu quero orar com vocês. Não é fácil dizer, Senhor, eu quero andar ao seu lado, porque a pressão lá fora, as pessoas, todo mundo está olhando para a gente e de alguma maneira está nos julgando. Mas andar ao lado de Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer. E fazer essa escolha na idade de vocês é mais do que um privilégio. É vocês escolherem estarem com Jesus. Posso chamar vocês para vir aqui à frente para a gente orar juntos? Levanta e vem. Você que está aí, você que está aqui. Gente, pode vir aqui, ó. Sobe aqui. Pode vir aqui. Eu queria chamar aqui o pastor Ronaldo, pastor Kevin, pastor Félix. Eu não sei se tem o corpo de ancianato da igreja, os anciãos que estiverem presentes. Alguns dizem que esses aqui são o futuro da igreja. E por mais que essa seja uma expressão bacana, bonita e legal, eu gosto de dizer que eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. E como líderes da igreja, nós precisamos olhar para esses meninos aqui e enxergar neles o futuro, o presente, a continuidade. Deus, Ele tem um propósito na vida de vocês. Deus, Ele tem um chamado para cada um de vocês. E a maneira de Deus dizer para vocês que ama vocês, que sempre estará ao lado de vocês, é dando a vocês um propósito na vida. Eu sei que vocês vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar problemas, desafios, mas nunca esqueçam, Deus estará sempre ao lado de vocês. Por mais que as pessoas digam o contrário, vocês são filhos e filhas de Deus. Vem aqui, pastor Ronaldo, os líderes, vamos orar por esses meninos e meninas. Os jovens que estiverem por aqui, se quiserem, podem vir também. Nós vamos orar por eles, colocando cada um deles nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, para que eles reconheçam que eles têm valor, que eles não são definidos pelos que as pessoas dizem, mas pelo que Deus diz. Você pode ficar de pé? Fique de pé. E nós vamos orar. E em um momento aqui da oração, nós vamos erguer as nossas mãos e clamar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos a Ti porque o Senhor olhou para nós e mesmo com os nossos muitos defeitos, com as nossas limitações, o Senhor nos amou e nos chama de filhos. Aqui estão, Senhor Deus, adolescentes, crianças, meninos e meninas, e cada um deles enfrenta ao seu modo os desafios de viverem nesse mundo. Um mundo onde nós somos rotulados por nossas características, por nossas fraquezas, por nossas limitações. E muitas vezes, assim como Elias, também nos encontramos desanimados, com vontade de desistir.
mas é nos desertos da vida, nas cavernas onde nos escondemos, que o Senhor vai e nos encontra. E ao nos encontrar, o Senhor reafirma o nosso amor, o seu amor por nós, e nos dá um chamado, um propósito, um motivo pelo qual viver. Nós estamos aqui, Senhor Deus, pastores, anciãos, líderes, e nós nesse momento vamos erguer as nossas mãos para clamar a Tua bênção, Deus, sobre todos esses meninos e meninas, jovens e adolescentes que estão aqui. Que eles encontrem em Ti, Senhor Deus, razão para continuarem firmes no propósito de seguirem a Cristo. Eles não são, Senhor, o futuro, mas são o presente da igreja. Que eles sempre entendam e reconheçam que eles não são definidos pelo que as pessoas dizem a respeito deles, mas pelo que o Senhor diz. Amém. E o Senhor diz que os ama e que eles são teus filhos. Por isso, Senhor Deus, que a tua bênção cubra a cada um deles e que eles sejam ungidos por ti para cumprirem a tua missão e abreviarem a volta do teu Filho amado Espírito. Abençoa também a tua igreja aqui, que essa igreja continue sendo um instrumento para abreviar a volta de Cristo. E é em nome dele que clamamos essas bênçãos hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe.